Oi, 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 oi. Olha aqui, vamos aqui para o meu canal, era palestras e cursos. Vamos aqui para mais uma webcast sobre o meu terceiro livro, Desconcordo, a arte do diálogo. Isto. Qual é a proposta, qual é a ideia, né, desse trabalho, deste, né, eixo norteador aqui no meu canal do Era Palestras e Cursos. Colaborar. É, a proposta do livro é do diálogo. Concordar, discordar faz parte do nosso diálogo. Concordar com alguma coisa, discordar de alguém, mas sempre respeitar, respeito ao outro. Duas pessoas ou mais civilizadas conversam, dialogam sobre tudo. Porque ela respeita, vai respeitar o outro, a ideia do outro, o conhecimento do outro, do que ele entende, do que ele pratica, do que ele aplica, do que ele gosta ou não gosta. Eu sempre pautei isso na minha vida. Tenho outros livros. Eu também sempre pautei a questão do respeito ao outro. E aí você aprende. Eu aprendi muito na vida, ainda vou aprender conversando com o outro, dialogando com o outro. Não é só nos estudos, numa faculdade, num curso, numa palestra, a gente aprende com o outro, a gente desenvolve, né, com a experiência do outro, com a visão do outro. Então, era o que é que tem nesse episódio? É o 18º episódio e, portanto, do 18º capítulo do livro. Então, eu trago um resumo. Esta webcast está um pouco louca, porque esse assunto é muito bacana, é muito legal, rende muito. Então, eu trago um resumo, algumas perguntas aqui. Agora, claro, todo o livro, todo o capítulo, né? Eu estou no 18º, né? Nesse episódio da webcast. A ideia realmente é dialogar. Então, eu trago no livro 20 capítulos com assuntos da sociedade para que exista o diálogo. E o que é que era nesse capítulo? Tem aqui sociedade versus participação política. O que é isso? O que isso faz no teu livro? Então, esse livro começou, né, foi escrito aí a partir de 2016. E nós, como sociedade, passamos por vários momentos, estamos passando. Esse vídeo está sendo gravado em 2020. Em 2020, estamos aí passando por um período muito complicado, por uma questão, né, de pandemia, um vírus chamado coronavírus, atrapalhou aí muita gente. Então, vamos ver o que é isso? Vamos, né, trabalhar. O que significa isso? Claro que eu trouxe aqui um resumo. Então, escrevemos no sentido sociedade como um conjunto ou grupo de pessoas. A leitura que fazemos do cidadão que compõe uma sociedade em um país. De forma organizada, melhor constitucionalizada. Senão é o regime, né? Você já começa concordando, discordando. É assim que a gente entende, vê, enxerga como a questão da sociedade. Vamos lá, vamos mais. Então, o que é que tem mais nesse meu, né, livro? Ah, então, quais elementos constituem a sociedade? A gente já parou para pensar? Como viver bem em sociedade? Qual o papel da sociedade num país? Quais mobilizações os jovens e adultos necessitam né, para fazer mudar o cenário desfavorável em que passa o país? Lembrar que nós temos aí, esse livro foi escrito em 2016, terminamos aí anos depois, quer dizer, eu terminei, está na terceira pessoa, só para lembrar nisso, né? E aí o país tem passado aí por muita coisa. Temos muito para evoluir em todas as instituições públicas e privadas, porque quando a gente fala em sociedade, a evolução tem que ser num contexto geral. Não é isso? Você concorda ou não? Começamos bem? Vamos ver o que tem mais. O que é que tem mais aí? Tem aqui, ó, a sociedade que elabora suas próprias leis por meio de representantes constituintes. Né?
no momento das eleições. No nosso caso, em especial por deputados e senadores. Olha a responsabilidade nossa nesse processo. Aqui está falando do processo eleitoral, das escolhas, né, já que vivemos num país em que as eleições são, né, trabalhadas aí por períodos, né, para vários setores, né, quer dizer, para município, estadual, né, geral, né, como de mesma autoridade. E aí nós estamos falando aqui, né, do processo em que se trabalha as nossas questões eleitorais. Você concorda ou você discorda? Estamos indo bem? Então, o que é que tem mais era nesse meu capítulo, quer dizer, nesse capítulo do livro aqui que está escrito na terceira pessoa. Nós, como sociedade brasileira, ou os cidadãos brasileiros, temos o direito e acreditamos o dever de adentrar e participar ativamente do processo na elaboração, as leis que nos regem a Constituição do país. É para pensar. De que forma? A gente vai ver de que forma, mas de que forma a gente pode participar? Só indo lá e votando? Não, tem mais coisas. A gente pode fazer mais. Pela participação popular, em especial quando elegemos os nossos representantes nas várias instituições, quer dizer, desse país. Ok? Você concorda? Discorda? É para concordar, é para discordar, não é para, né? Para ficar, para estudar, para desenvolver. O que tem mais era, opa, o que tem mais aí? De que forma a sociedade pode participar? Então tem aqui, ó, acreditamos que por meio de projetos, né, de iniciativa popular, plebiscitos, referendos, também pelos nossos representantes, que são os nossos vereadores nos municípios, né? Deputados estaduais e federais, os senadores, né, no federal, e a pressão com abaixo assinados, manifestações e presença em audiências públicas. Existe maneiras, forma da gente, né, participar. Você concorda? É assim que funciona? Então vamos estudar mais um pouco. É claro que aqui está um resuminho aí de parte do meu capítulo, do 18º capítulo do livro, aliás. Nós cidadãos temos direitos e deveres, todos eles amparados pela Constituição Federal. Agora vamos falar um pouco de direitos e deveres, que está lá no capítulo. Quais são os nossos deveres como cidadão? O que você acredita que seja preciso mudar na sua casa, na sua rua, no bairro, cidade, estado e país para que seja cumprido o que está na Constituição? O que a gente precisa fazer? E começa dentro de casa, na rua, nos colegas, nos amigos. Vai da micro a macro situações. A gente tem direito? Tem. Tem dever? Tem. A gente precisa dar conta, a gente precisa saber o que é isto e fazer. Então não adianta eu, né, recomendo alguma coisa e não faço. Sabe aquele negócio? Faça o que eu faço. Mais ou menos por aí. Por aí. Ah, então, desconcordo a arte do diálogo. Você acredita e observa a nossa Constituição sendo respeitada por todas as instâncias, tanto as que elaboram, né, tanto as que elaboram, mas também pelo que, pela que deveria colocar em prática? Porque alguma coisa está lá escrita, outra coisa é em prática, né? Acredita que a corrupção e outras formas de desvio de dinheiro público mancham a nossa. Então, nesse capítulo eu trago as questões da corrupção que aconteceu com o nosso país nesse período de 2013, né, para cá, em várias situações aí, né, a questão da Lava Jato e outras situações. Então, você acredita que mancha? Mancha ou não mancha? Concorda ou desconcorda? Uhum. Para você pensar mesmo, dialogar, ver quanto isso é prejudicial ou não, né, para a nossa evolução. Mas cada um tem seu papel importantíssimo nisso daí. Não adianta eu, né, dizer que atrapalha, sim, suja e eu faço. A gente vai ver coisas sobre isso. Apontamos várias situações e você pode concordar ou não né, em indivíduos que desrespeitam os outros ou as leis para levar vantagem. Aham. O que, no mínimo, é falta de educação. É muito mais do que isso.
Então, quando a gente fala em corrupção, será que a corrupção só está atrelada aos políticos? Furar filas nas várias situações. Hã? Burlar leis para levar vantagem numa gama de situações. Fere o princípio da igualdade e do respeito. Você concorda? Ah, e aí? Como é que fica isso? Eu falo do outro, falo do político, falo do empresário, sei lá, que está envolvido naquele contexto político do governo e assim por diante, sobre corrupção. Mas o que que eu faço? Será que eu também não pratico algumas coisas? Hum? É, quem está lá em cima é reflexo nosso ou nós somos reflexo deles? Né? Para pensar, não é isso? Olha, no transporte público, deparamos com situações em que os lugares reservados aos indivíduos que necessitam de alguma atenção especial nem sempre são respeitados. Melhorou muito? Melhorou muito, mas ainda acontece. E esse mesmo cidadão que desrespeita, ele critica a corrupção do outro. É? Muitas vezes um cidadão no ônibus ou metrô ou outro meio de transporte se faz de desentendido para não dar o lugar a quem de fato necessita. E aí é uma questão de educação, de respeito. E aí nós não estamos falando mais daqueles lugares reservados, né? Tem pessoas que têm, né, prioridade. Então, não precisa ter um problema físico, algo assim. É a questão de respeito, educação, dar o lugar a alguém que tem mais necessidade. Né, tá, né? Então, apossar-se de algo que não é do indivíduo é outra maneira de querer levar vantagem sobre o outro. Isso é corrupção? Isso é. É falta de educação, falta de respeito, um monte de situação. Mas é corrupção. Já pensou nisso? Eu trouxe aqui alguns dados, né? Uma lista enorme no livro, no capítulo. Fazer o famoso gato no sistema de água, de telefone, televisão, a cabo e outros é algo comum? Muita gente pratica isso. Isso é corrupção. E esse mesmo faz o quê? Critica o vizinho, critica o outro. É preciso trabalhar isso. Jogar lixo na rua. Olha, claro que já melhoramos muito, mas temos muito a melhorar. Muitas vezes, mesmo estando ao lado de uma lixeira. Você já viu isso? Eu já vi. E quando você joga o lixo na rua, na calçada, quando vem a chuva, isso leva, e aí bueiros, né? A questão das enchentes. Pensar no outro é fazer produtos de péssima qualidade e jogar no mercado como se fosse de qualidade. É outro meio que as pessoas se utilizam para levar vantagem? Uhum. Você concorda ou não? Dói, machuca? Uhum. É para pensar mesmo. Sim, sim. Então vamos lá, vamos. O capítulo é interessante para você. É interessante, é longo, um pouco mais longo, mas é muito interessante. Olha lá, receber algum benefício sem fazer jus ao valor ou bem. Também muito comum, que nos faz pensar que a lei da vantagem é algo pertinente. Não é. Não é. Fazer errado é errado sempre. Não importa o tamanho do errado, a complexidade do errado, a simplicidade do errado ou não, é errado. Algo muito comum, pelo que lemos e nos informamos sobre setores da sociedade ou poderes constituintes que burlam as próprias leis para levar vantagem, as leis para levar vantagem. Já vimos isso? Já. Quantas multas de trânsito não são pagas? Pois, aqui faltou, o que acontece? Tem sempre um amiguinho, né? Sempre um coleguinha, né? Que dá um jeitinho. Existe isso? Não? Que bom. Você concorda ou não concorda? Ou seja, discorda. É para pensar, sim, sim, pensa. Lembrar que o meu livro está escrito na terceira pessoa, são assuntos da sociedade para discutir, que as pessoas discutem, reflitam, dialoguem, mas respeitando o outro. Quantos cidadãos por este grande Brasil preferem burlar as normas de trânsito para fazer um trajeto proibido e colocar o outro em perigo? Sim? Quantos de nós já ouvimos de outros sobre o jeitinho brasileiro para não realizar algo devido? Você já passou por isso? Você conhece alguém que faz isso? Concorda ou discorda? É mais concorda do que discorda? Vamos lá.
Aí vamos continuar no 18º capítulo do livro. Quem neste país realmente paga impostos? Observamos pessoas que não procuram desenvolver-se intelectualmente e progredirem para galgarem espaços pelos seus méritos, quando esse não tem seu próprio negócio, certo? Então prefere dar um jeitinho e levar a vida aproveitando do outro, ou, né, aproveitando-se de outros. Uhum. Você concorda ou você discorda? Está no seu direito. Pensa, trabalha, reflita. Vamos mais. O que falta para que a sociedade seja respeitada e que também possa se dar ao respeito? O que deve ser feito para reverter o jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo? O que deve ser feito? Começa onde? Começa no seu lar, na sua casa, na sua rua, nos seus amigos, né? E assim se estende para, né, bairros, cidades, estados, né, municípios, estados, regiões, Brasil, né, mundo. De que forma a sociedade deve agir para com seus deveres e saber cobrar seus direitos? Sim, eu preciso cumprir com meus deveres e cobrar os meus direitos. De que forma podemos reverter a dicotomia que existe entre a responsabilidade do fazer pelas vias das leis e o jeitinho, né? Porque são dicotômicos, concorda? Fazer pelas leis e dar o jeitinho não é, né? É dicotômico e não dicotômico. E aí? Se você concorda, você discorda? Estamos indo bem? É muita coisa? É um capítulo um pouco longo, referente, né, aos outros, se quiser ir comparando com os outros. Temos o conhecimento ou o saber de que podemos ficar ou estar esclarecido sobre a dimensão do jogo político ou das manobras e as suas facetas do mundo político? Complicado. Eles são espertos, eles jogam muito bem. Nós não ficarmos atentos, não procurarmos informar, conhecer, a gente é ludibriado muito fácil. É possível enxergar tal dimensão? Não é fácil, mas dá para trabalhar para minimizar. Temos capacidade? Sim, temos capacidade. Agora exige, né, que a gente vá buscar, informar, dialogar, conversar, ler o livro. Isso. É possível sim, mas tem que fazer a nossa parte. E finalizando, a proposta do eixo norteador do meu canal, que é trazer essa webcast para discussão sobre o meu terceiro livro, né, de 20 capítulos, escrito na terceira pessoa. A sociedade do conhecimento desconhece o poder que tem para fazer valer da sua capacidade e cobrar das nossas instituições que as coisas funcionem com preceito de ética e moral. Você concorda ou não? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, de fato sabemos lidar com o complexo universo do que é a sociedade em suas tramitações? Temos esse conhecimento, essa capacidade? Se não temos, podemos ter, mas isso leva tempo, estudos, informar, conhecer, conversar, para dialogar, para sair da inércia, fazer algo diferente, fazer por você, por sua família, pelo bairro, cidade, município, estado, pelo mundo, Brasil e mundo. É, então esta era a proposta, esta é a proposta da webcast, este é o 18º episódio do meu 18º capítulo desse livro Desconcordo, a Arte do Diálogo, onde a proposta é colaborar, que as pessoas discutam, conversem, reflitam sobre vários assuntos. Duas pessoas ou mais civilizadas conversam sobre tudo e sabem respeitar um ao outro. Aquele abraço. E aí, gostou? Se inscreva no meu canal, compartilha, né? Compartilha, tem muitos vídeos aí, tem eixo da matemática, quem precisa, e outros eixos. Abraço e sucesso aí na busca da informação.